bem com vocês? Aqui é a Gabs e vocês são no meu canal Little Fangirl. Hoje eu decidi falar de uma coisa que faz muito tempo que eu não falo aqui no canal. Faz muito tempo que eu não faço vídeo sobre, e em 2014, 2015 era a única coisa que eu falava no Little Fangirl. É um dos motivos de eu ter criado esse canal, é um dos motivos de eu ser apaixonada por livros. Então, hoje eu vim falar sobre Shadowhunters Chronicles, da Cassandra Clare. Ou seja, hoje eu vim falar sobre os livros da Cassandra Clare, mais especificamente hoje eu vim falar sobre os Instrumentos Mortais. Pra quem sabe, pra quem me conhece, pra quem me acompanha já há um tempo, se você não chegou nesse vídeo aqui de paraquedas hoje, aqui, você tá me conhecendo agora, prazer, Gabriela, você já sabe que eu gosto muito da Cassandra Clare, vocês sabem que eu gosto muito de Os Instrumentos Mortais, de As Pedras Infernais, agora dos Artifícios das Trevas, dos livros Companions. Eu gosto de todos os livros que a Cassandra Clare já publicou, eu sou apaixonada pela Cassandra Clare. Aliás, eu já encontrei a autora, tá aqui a foto, quando eu conheci a autora. E faz muito tempo que eu li esses livros, faz muito tempo que eu reli, eu já reli algumas vezes, mas eu tenho pequenos lapsos de memória que eu nunca lembro o que acontece no livro. Eu não tô brincando, eu nunca lembro o que acontece em livro nenhum. Então eu decidi reler, pra poder ler o Lord of Shadows, que falta pouco tempo pra ele ser lançado, que é o segundo livro de Artifícios das Trevas. E hoje eu vim falar sobre as minhas releituras dos 3 primeiros livros de The Mortal Instruments. Esses livros daqui, eu reli esses 3 em inglês, eu tenho as versões em português também. Se você quiser ver todas as minhas versões dos livros da Cassandra Clare, eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês assistirem. Mas então temos aqui City of Bones, City of Ashes, City of Glass. Hoje eu vim falar sobre esses livros. Se você nunca leu os livros da Cassandra Clare, fique tranquilo que o começo desse vídeo não vai ter spoilers. Quando eu for dar spoilers, aí você sai do vídeo se você não leu. Gabs, sobre o que fala os Instrumentos Mortais? Os Instrumentos Mortais é contar a história sobre o mundo das sombras, que é o Shadow World. O Shadowhold. O mundo das sombras, ele é constituído por alguns seres. O primeiro dele, o mais principal, o mais importante da nossa série agora, são os Shadowhunters, que são os caçadores de sombras. Os Shadowhunters, eles foram criados pelo anjo Raziel. O primeiro Shadowhunter é chamado de Jonathan Shadowhunter, que ele bebeu do cálice, que é o cálice mortal, onde o anjo Raziel deu do sangue dele e aí criou os Shadowhunters. Os Shadowhunters são guerreiros, são seres mais fortes que os humanos, eles têm humanidade, o sangue deles é misturado com o sangue humano, só que os Shadowhunters são humanos e eles são guerreiros, eles são fortes, eles têm um treinamento muito forte. Os Shadowhunters também têm a ajuda das runas, que são marcas que eles colocam no corpo deles, só que é tipo tatuagens que vão dar força pra eles, algum tipo de força específica. Por exemplo, tem a runa da clarividência, tem a runa da força, esse tipo de coisa. E os Shadowhunters, eles vão livrar o nosso mundo das ações demoníacas, dos demônios. E também no Shadow World tem os Downworlders, que seriam seres do submundo. Esses seres são vampiros, lobisomens, feiticeiros e fadas. Então, o nosso livro começa, Os Instrumentos Mortais, com a Clary Frey, que é uma mundana, ela é uma garota normal, super cool, ela gosta de arte, ela tem um melhor amigo chamado Simon, e sempre foi assim, ela sempre teve uma vida muito normal com a mãe dela, até que um dia ela vai para uma baladinha, ela vai lá curtir a vida, que é a balada Pandemonium. E quando ela vai lá, ela encontra 3 garotos, uma garota, 2 garotos, uma garota, e ela vê eles cometendo, ela os vê cometendo um assassinato, e ela fica em choque, ela fica, meu Deus, o que é isso? Só que ela descobre que aqueles garotos mataram um demônio, e que aqueles garotos são Shadowhunters, e ela não entende por que ela consegue ver aquilo, e as outras pessoas da festa não conseguem, o amigo dela não consegue ver, o segurança descobre que talvez ela tenha a visão desse mundo das sombras. Os 3 primeiros livros, tá, meninas, tá em ordem errada, meninas, mas é isso aqui. Eles vão ter como enredo principal os Instrumentos Mortais, que é o cálice mortal, a espada mortal e o espelho. Assim, gente. Aí, tá, o que eu acho desses livros, sem dar spoilers? Tá, pra quem não sabe, Os Instrumentos Mortais são 6 livros. Só que o plano inicial da Cassandra Clare era escrever uma trilogia, Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro. Só que aí quando ela finalizou Cidade de Vidro, ela pensou, quero escrever mais. Então ela continuou com Cidade dos Anjos Caídos, das Almas Perdidas, do Fogo Celestial. Mas essa primeira parte, ela tem um começo e tem um fim. Então o próximo livro, que é o 4º, tem uma continuação, uma ponta solta que teve no 3º livro, que ela continuou. Então,
São 6 livros, só que por isso que eu tô fazendo o primeiro vídeo sobre essa parte. O que eu acho? Eu gosto muito dos personagens. Eu acho que às vezes tem muitos furos na história dela, muitas coisas com os instrumentos mortais que eu acho que tem uma coisa do tipo, fui criando ao percorrer da história. Eu vi os vídeos do Paulo Hatz quando ele leu esses livros e fez vídeos. E ele fala bem isso, que ela não sabia muito bem o que ela estava fazendo e ela foi inventando. Eu acredito muito nisso. Não é que eu não goste, não é isso que eu amo. Mas eu sinto que tem essa falta de coesão, assim, de um significado mais forte. Então, eu sinto que tem alguns furos na história, só que eu amo os personagens. São personagens muito engraçados. São personagens que têm muito desenvolvimento. É um livro escrito em terceira pessoa, então tem a presença de todos os personagens, o pensamento de todos os personagens. E em City of Glass, uma coisa que eu amo em City of Glass é o fato de ter um país, um lugar só dos Shadowhunters que ela descreve, que é diferente do nosso mundo, sabe? Eu acho isso sensacional, acho que foi a melhor escolha que ela fez de City of Glass passar em Idris. Eu já esperava isso, né? Da primeira vez que eu li. E eu já reli muitas vezes e eu nunca me canso desses livros, sabe? Eu acho, assim, que esse é o bom de Os Instrumentos Mortais, é que acontecem muitas coisas, você fica... É uma história muito completa, é um mundo muito completo e, principalmente, tem muita coesão entre os personagens, sabe? As ações dos personagens são muito bem feitas, assim, de acordo com o que a Cassandra Clare apresentou pra gente dos personagens. Então, eu amo os personagens desse livro. Tipo, amo demais. É basicamente essa a história, se você não leu. Agora, se você leu, continue o vídeo que agora vai ter spoilers. Se você não leu os livros, pare de assistir o vídeo, porque eu vim falar sobre coisas que acontecem. Hey! Vamos começar falando sobre Cidade dos Ossos. Eu nunca lembro o final desse livro, vocês não estão entendendo, eu nunca. Eu já reli esse livro 4 vezes, só que como eu já vi o filme muitas vezes, o que fica na cabeça do final de Cidade dos Ossos é aquelas cenas horríveis do filme. Eu nunca lembro que teve um portal e que ele se quebre, que o Jace pega aquilo e como eles descobrem que eles são irmãos. Eu nunca lembro dessa parte, eu nunca lembro que eles vão como que é o nome daquilo? Pra terra dos Blackwell. Eu nunca lembro que eles saem do instituto, porque no filme eles ficam no instituto, então eu não lembro disso. E é muito sensacional, esse livro é muito bom, só que ele é o pior da Cassandra Clare. Então, se você... Sei lá, gente, me falem o que vocês acham sobre esse livro aqui. Porque eu sinto que esse é o pior da Cassandra Clare, mas é o que eu leio mais rápido. Porque eu já li muitas vezes e eu lembro muito da história. A história que fica mais na minha cabeça é sobre City of Bones. O final é sensacional, eu gosto muito do final desse livro, que é tipo Forbidden Love, eles são irmãos e você continua shippando. Esse é o pior, a Cassandra Clare faz vocês impuros pecadores, porque você tá shippando irmãos, você tá shippando incesto. Porque eu continuo shippando eles até a gente descobrir que eles não são irmãos, saca? Ok. City of Ashes. Cara, esse aqui é muito melhor que City of Bones. Eu não tenho muita coisa pra falar sobre City of Bones, porque é o livro que eu mais me lembro das coisas. Eu não lembrava de muita coisa desse livro. Por exemplo, na verdade, uma coisa que eu lembro muito desse livro é sobre a Kurt Seeley. Cara, a cena que Clary e Jace se beijam. Ah, meu Deus! Gente, sério, essa cena é sensacional, que eles estão na Kurt Seeley. E aí o Simon tá lá, pronto para dar o beijo na Clary, o beijo que ela mais deseja. E, Bel... Não é Simon, namoradinho dela, que ela quer o Jace, ela quer o irmão dela. E aí você fica muito obrigada a Deus, eles vão se beijar, só que depois o Simon vira vampiro, aí ele morre. Gente, a cena que o Simon morre, que morre, né? É uma cena que eu choro. A primeira vez que eu li esse livro eu fiquei devastada, porque o Simon é meu personagem favorito dos Instrumentos Mortais. Então quando ele morre, eu fico devastadíssima. Eu fico sem ar, sem chão, sem estruturas. Mas aí ele volta e fica tudo show. Eu não gosto do Raphael nesses 3 primeiros livros. Eu prefiro o Raphael no resto da série. Mas enfim, a cena da Kurt Seeley é sensacional. Aquele beijo, meu Deus do céu. É lembrado nos outros livros, porque, meu Deus. E, gente, Malec nesse livro tá tão sensacional, sabe? Eu gosto muito disso. Porque tem a cena do Alec fala, tipo assim, ele tava andando no parque com o Jace e ele tá com um chupão no pescoço. Aí o Jace fala, amigo, o que aconteceu? Aí o Alec pega e fala, eu caí. Sabe, que cena sensacional. E quando eles estão lá na casa com o Luke, e aí a Clary bota a runa no Alec, ele começa a falar as verdades e chega o pai dele e ele começa, pai, I'm seeing someone, he's a downloader. E, sabe, eu fiquei tipo, é sensacional. Quando o pai do Alex chega e ele tá lá com a runa da
fearless, que é, não sei como que fica em português, mas que ele fica sem medo, e aí ele começa a falar as verdades e quase fala que ele é gay, e eu fico, que cena, só que aí ele desmaia. Enfim, mas essa cena é sensacional, eu gosto muito dessa cena, e o final desse livro eu choro muito. Por quê? Porque a Marie está lá com o Jace, cantando a música que o Jace falava que ela nunca cantava pra ele, porque o Jace fala, você cantava uma música pro Alec e pra Izzy, que quando eles tinham medo do escuro, e você nunca cantou essa música pra mim. Quando ele fala isso no meio do livro, eu choro. E aí no final ela pega e começa a cantar essa música, e fala, eu sempre cantei pra você, você que nunca ouviu. Mexeu, sabe? E a Inquisidora, son of a bitch, e aqui a gente já tem uma dica sobre que o Jace não é filho do Valentine, que ele, na verdade, não é um Morgenstern, que ele não é um Wayland. Então eu acho bem sensacional essa cena, eu gosto muito da Inquisidora, assim, na cena, eu não gosto dela, mas a cena é muito boa. Quando ela destrói o barco é sensacional, e quando o Jace dá o sangue dele para o Simon, e aí o Simon pega e chupa o pescoço dele também, e aí o Jace quase morre, e aí o Simon fala, eu poderia ter te matado. Aí o Jace fala o quê? Eu deixaria. Pra mim deu com esse livro. Esse daqui, gente, de longe, é o melhor livro da série, assim, da primeira parte da primeira trilogia. Eu acho sensacional essa parte. E acontece tanta coisa, sabe? Principalmente Forbidden Love entre Claire e Jace, que eu fico tão... Sabe? É tão maravilhoso. Tem aquela cena que quando o anjo morre e eles começam a ter a pegação deles lá em frente às ruínas da casa. Quer dizer, não em frente às ruínas da casa, mas em frente à casa do Wayland, que acabou de ser destruída. E eles começam a se pegar e aí ela para e fala, bitch, not now. Que ela começa a falar, tipo assim, você está aqui comigo porque você quer provar que você tem sangue de demônio. E aí eu fico, não, estraga tudo, Clary. Para, beija, continua, porque essa cena é sensacional. E aí eles vão lá e tem todos fogo e começa os demônios. E aí o Max morre. E o Sebastian, a gente descobre que ele é um son of a bitch. Cara, ele estraga tudo, ele mata o Rod. E bem na hora que o Rod vai falar, você não é irmão da Clary. Gente, essa cena eu tenho vontade de morrer. Sabe por quê? Porque é a cena típica clichê, que o personagem vai contar uma coisa super importante que, sabe, acabaria com os mistérios de tudo, e ele morre. Cassandra Clare! Why? Por que, meu lindo? Por que, minha linda? Tá fazendo isso aqui comigo? Não precisa, sabe? Essa é uma cena que me irrita bastante, mas aí ele também conta que o Lago Lin é o espelho. Sensacional, gente, essa cena é sensacional, eu acho essa cena muito boa. E quando o Jace fala assim, eu vou arrancar os dedos seus se você não me falar, eu falei, que é isso? Amigo, não, eu gosto muito dessa cena, da morte do Rod, porque o Simon é o melhor vampiro que existe, ele é um bom samaritano em todas as formas, porque ele salva todo mundo, ele não entrega o Jace e o Lightfield, sendo que ele poderia entregá-los, porque eu acredito sim que o Inquisidor deixaria ele ir pra casa, mas ele não, ele fica lá, continua na cadeia sem tomar sangue, quer dizer, ele continua, mas enfim, sem tomar sangue, e aí ele salva eles, e depois ele quer salvar o Samuel, que é o carinha que tá do lado dele, que na verdade é o Rod, e ele fala, não podemos ir embora sem o meu amigo Rod. E aí, cara, sério, o Simon é muito sensacional, eu acho o Simon o melhor personagem dos Instrumentos Mortais, porque ele é super badass, ele tem o coração humano, mas ele é tipo super forte, vampiro e uou, sabe? Sério, eu amo o Simon. A cena, gente, eu choro muito nessa cena e não tem nem motivo. É uma cena importante, assim, bem pesada. Mas não tem muito por que chorar. Mas é quando o Jace vai lá, bate na janelinha da Clary e fala, miga, vamos dormir junto? Não de jeito que você tá pensando, vamos só dormir de conchinha. Porque ele não fala o porquê, mas eles estão lá dormindo de conchinha. E aí depois ele vai atrás do Valentine. Eu sempre choro nessa cena, mas não é pouco. Não. Agora vamos falar de chorar? De tipo, cara, derramar lágrimas. E o Valentine estão lá com o anjo Raziel, ou Raziel, não sei como é que fala. Eles estão lá, e aí o Valentine pega e mata o Jace. Que quando ele mata o Jace, a primeira vez que eu li, o meu mundo acabou ali. Eu vou ter que confessar que a primeira vez que eu li esse livro, quando o Jace morre, eu parei de ler o livro. Eu fechei ele por 3 dias. Eu nem voltei a ler. Aí ele ressuscita e eu fiquei, graças a Deus.
Muito obrigado, meu senhor. E aí ela pede pra ressuscitar ele. Ah, mas me dá um apego no coração, me dá uma dor. E assim, Valentine é um personagem, é um vilão que eu gosto, porque ele nasceu pra ser bom, ele nasceu pra ser um Shadowhunter, ele tem sangue de anjo em suas veias. Mas desde sempre, ele foi um psicopata, ele desde sempre, então tipo, foi uma escolha dele, sabe? Não é tipo o Sebastian. Então, que tipo, o Sebastian é o filho dele, que ele nasceu já com sangue demônio, então não é bem uma escolha dele. E já o Valentine não, ele sempre teve rodeado de amor, de muita coisa. E ele escolheu ser do jeito que ele é. E ele é tipo, son of a bitch. Só que eu não tenho empatia. Não é empatia, né? Porque ter empatia por vilão é um pouco estranho. Mas eu não consigo gostar, assim, do Valentine como vilão, como personagem. Eu não consigo. Eu prefiro muito mais o Sebastian nos outros livros. Mas enfim. Não sei, eu não gosto muito do Valentine. Mas o final é sensacional quando eles estão lá no baile. Não, me dá licença. Me dá só um minutinho aqui. O Jace, ele rodou o mundo, virou o mundo de cabeça pra baixo pela Clary. A Clary gastou o seu pedido com um anjo, o anjo que criou o Shadowhunters pra trazer o Jace de volta à vida. E os dois ficam de palhaçada. Ai, será que ela ainda me ama? Ai, será que ele ainda me ama? Ah, respeita os fãs. Ah, sabe? Gente, não precisa disso. Não precisa. E eu amo muito esses livros. Esses livros são sensacionais, muito bons e muito show de bolas. E quando eu terminar de reler os outros livros, eu vou fazer vídeo também quando eu ler Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas, Cidade do Fogo Celestial, As Pedras Infernais, Lady Midnight e todos esses livros. Ah, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E foi isso, pessoal, meu nenês. Até a próxima. Beijos no coração. Tchau.